Olha, pessoal, que dia ruim para ser bolsonarista. Todo dia é um dia ruim para bolsonarista, mas hoje é o pior dia desde a derrota para o Lula. O Bolsonaro agora está sendo investigado em 2 inquéritos no TSE. Outros 8 bolsonaristas também são investigados no TSE. Fora que o Alexandre de Moraes expediu 81 mandados de busca e apreensão contra bolsonaristas e os ETs não apareceram para fazer experiências nos esfíncteres dos bolsonaristas. É muita tristeza e muito problema na justiça. Mas coloca nos comentários se você gostou de ver os bolsonaristas se dando mal, se você acha que hoje é o pior dia da vida dos bolsonaristas pós segundo turno e também deixa o seu like se você quer ver essas pessoas presas, bolsonaristas na cadeia já. Coloca nos comentários e também se inscreva no canal. E vamos começar, porque é muito problema na justiça, mas vamos começar com as denúncias no TSE. Porque o Partido dos Trabalhadores, o PT, como você conhece, ele solicitou 2 ações para o TSE investigar. Investigar Bolsonaro, Braga Neto e outros bolsonaristas. A primeira ação é para investigar o abuso dos bolsonaristas na tentativa de desacreditar, usando as redes sociais, o sistema brasileiro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Os votos, vocês sabem tudo o que aconteceu e as provas estão aí, basta pegar as postagens e a gente vai ver ali toda a má utilização das redes sociais para solapar as instituições republicanas e desacreditar todo o nosso processo, principalmente a vitória do Lula. Então, além de Bolsonaro, outros 8 aliados estão sendo investigados nessa ação do TSE movida pelo PT. O Flávio, o Eduardo, a Bia Kicis, a Carla Zambelli, os deputados Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer e também o vice, o Walter Braga Neto. Só que tem uma outra ação no TSE movida pelo PT, e essa ação só visa o Bolsonaro e também o Walter Braga Neto, que é abuso de poder econômico e também de poder político para conceder benefícios sociais em época de disputa, em época de campanha, o que é proibido. Então Bolsonaro usou a máquina pública para tentar ganhar do Lula e foi derrotado, e colocou o país num caos social por conta do não pagamento, porque o caixa acabou. Tem pesquisadores brasileiros no exterior que não receberam a bolsa porque Bolsonaro, mesmo tendo superávit primário, não consegue pagar as contas porque ele é um incompetente. E o PT, claro, tem objetivos com essas ações. O primeiro objetivo é manter Bolsonaro e os bolsonaristas pressionados na justiça, porque se eles começam a querer fazer pipi fora do pinico, a justiça vai lá e dá uma apertadinha. Então esse é o objetivo 1. Tem um outro objetivo que é conseguir informações dos inquéritos das milícias virtuais. O PT também quer essa informação e é claro que essas ações na justiça podem trazer ao PT esse desejo pela informação de quem está sendo investigado, os inquéritos das milícias virtuais. E o terceiro objetivo, eu acho mais difícil, mas pode ser que ocorra, que é tornar Bolsonaro inelegível para 2026. Porque se o Bolsonaro, que é hoje, mas isso tende a ficar mais fraco com o passar do tempo, mas Bolsonaro é hoje a liderança política do bolsonarismo. Se a cabeça do movimento for retirada, os outros bolsonaristas, principalmente os militantes bolsonaristas, ficarão acéfalos, perderão ali a sua referência, e esse é um objetivo do Lula, dissipar o movimento bolsonarista. Mas na sua opinião, vocês acham que o PT vai conseguir atingir os objetivos? São bons objetivos? O que você achou do Bolsonaro podendo ficar inelegível? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. E tem mais, né? Porque essa é a parte do TSE. Agora vamos para a parte do STF. Porque o Alexandre de Moraes, ele expediu 81 mandados de busca e apreensão contra pessoas e também contra empresas bolsonaristas que estão ali financiando atos antidemocráticos e também paralisando as rodovias. A Força Nacional identificou essas pessoas, identificou também as empresas e o Alexandre de Moraes foi lá para fazer busca e apreensão, usando, claro, a Polícia Federal. E o Moraes, ele foi além. Ele decretou o bloqueio de dezenas de contas de empresas e empresários bolsonaristas que estão possivelmente financiando e patrocinando todos esses atos, pessoal. Então, perceba que as nossas instituições começaram já o seu movimento. As instituições nacionais começaram a se movimentar para cercar o bolsonarismo. E nós acreditávamos que isso de fato poderia acontecer porque a diplomação de Lula já foi encerrada, a burocracia toda já foi completada, melhor dizendo, e agora o que mais o TSE e o STF podem fazer? Agora é só começar a cercar o bolsonarismo e a punir as pessoas. E o Alexandre de Moraes, pessoal, ele avisou.
Na quarta-feira, quarta não, no dia 14, né? 14 foi quando? Quarta-feira, na verdade foi quarta, né? Ou seja, ontem! Ontem o Alexandre de Moraes, ele falou, tô perdido no tempo. Pessoal, tô perdido completamente no tempo. Mas o Alexandre de Moraes, ele falou, na quarta, logo depois dos atos em Brasília, o Moraes falou o seguinte, falta muitos bolsonaristas, ou eu não vou usar a palavra bolsonarista, mas essa é por nossa conta, mas ele falou, faltam muitos bolsonaristas para serem presos e muitas multas para serem aplicadas. E ele falou isso horas antes da operação da Polícia Federal, ou seja, ele já estava antecipando alguma coisinha. No caso do TSE, não foi o Alexandre de Moraes que acatou as ações do PT, tá bom? Pode ter sido apenas alguma coincidência de datas. No mesmo dia que o TSE abre investigação, tem lá os mandados de busca e apreensão. Vamos ver qual que... Pode ter sido coincidência ou não. Eu acho que foi só coincidência, não foi uma jogadinha casada. E claro que o Alexandre de Moraes tem alguns objetivos com essas ações dele. O primeiro objetivo, pessoal, é cortar o combustível financeiro desses manifestantes, principalmente em Brasília. Porque nós estamos vendo que há toda uma estrutura por trás dos acampamentos bolsonaristas, principalmente o acampamento em Brasília. Se você reparar nesse vídeo que eu vou mostrar, eu quero que você veja a superestrutura que existe ali no acampamento de Brasília. São várias e várias tendas. É uma estrutura cara, pessoal. Não dá somente para os manifestantes sustentarem esse tipo de estrutura, como vocês estão vendo no vídeo. Isso tudo é muito caro. E claro que se os manifestantes têm uma estrutura para permanecerem acampados, eles não vão sair. Então, ao cortar o combustível financeiro, o Alexandre de Moraes ele acaba facilitando que haja uma dissipação desses acampamentos bolsonaristas. E claro, o Alexandre de Moraes também tem o objetivo de coibir ações futuras dos bolsonaristas, principalmente na posse do Lula. Porque o Alexandre de Moraes ele está sob uma forte pressão, pessoal. Muito pressionado. Porque as instituições como um todo estão pressionadas. Esses bolsonaristas eles vão ficar fazendo o que eles bem entenderem, sem nenhum tipo de punição. Porque o que eles estão fazendo desde a derrota do Bolsonaro para o Lula é algo ilegal. E eles acham que eles não vão ser punidos. Primeiro porque eles estão nas redes sociais. Segundo porque o volume de pessoas é muito grande. Isso pode acabar intimidando e constrangendo as instituições nacionais. Mas as instituições não podem abaixar a cabeça. As instituições têm que ir para cima, têm que dissipar esses atos e todas essas pessoas têm que ser punidas no rigor da lei. É multa? É prisão? O que vai rolar? E não interessa se é um civil, se é um empresário, se é um militar, se é um político. Essas figuras precisam ser presas e as instituições não podem abaixar a cabeça. E hoje o Alexandre de Moraes também deu um recado muito duro para o Bolsonaro, porque nós estamos vendo que o Bolsonaro, mesmo em silêncio, porque ele quer um álibi, o Bolsonaro ele quer ficar em silêncio para falar o seguinte, eu não tenho nada a ver com esses manifestantes ou com os atos que ocorreram em Brasília. Então ele quer ficar o silêncio para falar, não, eu tenho um álibi aqui, não falei nada. Mas Bolsonaro, mesmo em silêncio, mesmo tentando criar um álibi, ele pode sim ser punido. E o Alexandre de Moraes deu esse recado para o Bolsonaro. Porque a Michelle, ela endossou os movimentos. Tem lá o pessoal acampado em frente ao Palácio da Alvorada fazendo vigília. A Michelle levou alimentos para essas pessoas. Ou seja, ela dá suporte para que os manifestantes continuem ali marcando a sua posição. Então se o Bolsonaro acha que ele não vai ser punido, hoje ele recebeu o recado. A punição vai acontecer, Bolsonaro. Você querendo ou não. E na hora que a polícia chegar para prender o Bolsonaro, não vai acontecer igual o Bob Jeff que lançou granada. O que o Bolsonaro vai lançar contra os agentes da Polícia Federal é o estoque infinito de dentadura. Ele vai ficar tirando a dentadura assim do pote de água, do copo de água e vai ficar jogando na Polícia Federal. Eu vejo que isso é mais perigoso do que granada. Porque imagina você tá lá na operação e o Bolsonaro joga uma dentadura e vem um perdigoto e pega assim bem no seu olho. Eles têm que ir de fato muito protegidos. Ou imagina que tipo de transformação e reação química e biológica pode acontecer com qualquer pessoa que tiver contato com a saliva putrefata do Bolsonaro.